Oi, boa noite, eu me chamo Janaína Dutra, sou estudante da Faculdade Uniaselv e estou no 8º semestre de Pedagogia. E hoje eu vim trazer como ressignificar o livro didático por meio de diferentes estratégias lúdicas. Quando começou a pandemia aqui, a gente pôde perceber que todo mundo ficou meio desorientado de como atuar em sala de aula, como atuar com os alunos, sendo que precisava ter continuidade no estudo, né, no ensino, mas como fazer isso? Então surgiu as aulas online. Da rede pública foi um pouco mais complicado de poder atender esse público, justamente porque muitos carentes, né, comunidades não têm acesso à internet. E aí fazer o quê? Utilizar o quê? E aí a importância do livro. Se os alunos tivessem acompanhamento de livro didático em sala de aula, que pudesse levar para casa, ter um acompanhamento, retornar, seria muito mais prático para esse ensino dar continuidade. Mas não era utilizado o livro didático. Já diferente da rede privada. Eu fiz meu estágio na Escola Adventista do 7º dia e a Escola Adventista pôde me proporcionar uma visão diferente, onde o aluno tem um livro didático, que ele faz em sala de aula, a professora faz todo o acompanhamento com o livro em sala de aula, muitas vezes ele leva o livro para casa por conta de ter que fazer um tema, ter que fazer alguma atividade em casa, e esse livro auxilia o aluno numa visão mais lúdica quanto ao visual, não tão prático, a não ser que as atividades que sejam um tema de casa tenham que fazer alguma atividade prática, como eu já vi algumas orientações do aluno ter que fazer um carrinho para o momento do trânsito, né? Então é uma atividade prática que estava ali através das descrições do livro. O professor dentro da rede pública teve que se reinventar muito. Como é que eu vou tornar atrativa as aulas para crianças que não têm o costume de sentar no computador e poder assistir uma aula, e como se tornar atrativo para adolescentes que também não têm muita paciência de assistir a aula. Então, o livro ele se torna hoje prático, mas antes não. Antes também, no século XV, a gente pode perceber que o livro ele foi impresso na primeira imprensa de Gutenberg, que foi a primeira imprensa onde conseguiu construir uma Bíblia, a Bíblia de Gutenberg. Lá, a partir daí, começou a surgir então a história dos livros. Mas bem antigamente, a gente pode perceber que no Egito Antigo tinha aquelas tábuas de argila, já era escrito e impresso um material didático ali, impresso não, escrito, né? Na Grécia, as tábuas de madeira também, elas tinham uma cera, a madeira era coberta com uma cera, que elas conseguiam escrever e depois meio que aquecer aquela cera e poder unificar a cera novamente, então reutilizar o material. Na Idade Média, os mosteiros, né, eles tinham um ensinamento específico, mas aí com a gráfica, as coisas começaram a tomar outras proporções, porque o ensino precisava ser qualificado, precisava ser multiplicado, né? Então começou a perceber que algumas imprensas depois da Gutenberg começou a surgir de um lugar ou de outro, porque os materiais eram muito enviados para a França, enviados para outros países, para poder ter uma boa impressão muitas vezes, porque aqui não tinha um material adequado, né? E aí surgiu outras impressões e foi surgindo a demanda de ter que fazer livros didáticos e como fazer isso, né? E aí, dos anos 90 para cá, que foi a ideia de utilização de livros, mas os livros eram reutilizados todo ano, né? Hoje já não é uma forma assim. Hoje nós temos, na rede pública, a gente tem o Alfa e Beto, que eles utilizam hoje com os livros específicos para cada ano, para cada faixa etária. E ali aqueles livros eles utilizam direto em sala de aula. É acompanhamento da aula com o livro. Então, sem o livro, o aluno não tem muita noção, mas o livro fica dentro da sala de aula. Sendo diferente da escola privada, da qual eu tive experiência, que o ensino ele é utilizado desse livro em sala de aula e em muitos momentos leva para casa. Também eu posso perceber aqui para vocês que é difícil trazer o engajamento desse aluno para essas atividades com os livros. Mas como tornar o livro diferente? Como tornar o livro atrativo, né? Através das impressões do livro, a gente pode utilizar um material lúdico quanto a trazer o abstrato, né? Trazer para a realidade
enquanto está ali só a leitura. A gente pode fazer com que essas crianças tenham muito mais criatividade ao ler e interpretar aquele momento, e assim, em sala de aula, podendo retomar o que foi lido em casa, o que foi lido no livro, enfim, para que esse material seja enriquecido com os alunos, através de atividades dinâmicas, através de me fugiu a palavra, mas atividades com que esse aluno consiga palpar muito mais, né? Hoje a gente pode dizer que através do livro, tendo um livro, os professores, os educandos podendo fazer a impressão, xerox dessa impressão do livro e fazer materiais práticos, como fazer caixinhas, fazer objetos utilizáveis, joaninhas e bichinhos e tudo mais para a educação infantil, né? Assim como o público do ensino médio também, podendo fazer algo mais atrativo para que esse aluno não se distraia tanto, até porque hoje com as mídias é um pouco mais complicada a utilização do livro em si, mas o professor nesse momento online ele reinventou muita coisa, ele teve que se permitir muita coisa, então o professor hoje conseguiu fazer com que esse material seja um pouco mais atrativo, vamos dizer assim, como por exemplo algumas atividades que podem ser feitas dentro da pedagogia, através de alguns pensadores que concretizaram e afirmaram que o livro é ótimo, como por exemplo o Freinet, ele achou muito importante o lúdico, a importância do livro no processo educacional das crianças também, o Waldorf, pedagogia montessoriana, enfim, tem várias atividades, várias abordagens que podem ser feitas através desse ensino. A minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada e uma abordagem qualitativa. Também foi muito estudo de caso, entendendo o que estava acontecendo. Eu peguei muitos artigos em PDFs, sites de universidades também, trazendo algumas abordagens assim importantes, como até ideias para que esse material didático, os livros didáticos, se tornem um pouco mais interessante, mais lúdico, mais atrativo, mais chamativo, né? E como fazer isso, senão reescrever o livro de uma forma criativa. Hoje, até não sei mais adiante, se não vai surgir algo do tipo QR Codes, né? Os alunos vão ter que colocar o QR Code no livro, através das informações contidas ali, fazer uma pesquisa, fazer uma atividade clara dali, né? Então, o livro está se reinventando, a parte da digital está se reinventando também. Cada dia vem informações novas, a era que nós estamos é novidade, é informação, né? E aí a gente pode ter algumas atividades práticas para poder incluir esse livro dentro da sala de aula, principalmente com as séries iniciais. Como, por exemplo, a gente pode fazer um jogo de perguntas e respostas sobre um determinado assunto. Isso também serve para adolescentes, né? Caça ao tesouro, a gente também pode fazer uma dramatização de alguns assuntos, principalmente história, é muito legal de fazer dramatização. Jogo da memória, utilizado em matemática e outros cursos, enfim. Um mapa conceitual colaborativa, os adolescentes, enfim, reúnem-se e abordam os temas abordados, falam, debatem sobre os temas abordados no livro e fazem um mapa conceitual. Um quiz interativo, que daí utiliza bastante a atividade online, a era digital, né? Através desses quiz em grupos e, enfim, dependendo do que a escola tem a oferecer também, né? E a criação de histórias em quadrinhos, que resgata a história lá de quando eu era criança, lá de muitos anos atrás, para agora, uma coisa muito atual, uma situação muito atual. E os quadrinhos também estão se reinventando, colocando atividades atuais, como, por exemplo, a Turma da Mônica colocou já um deficiente visual, já colocou um cadeirante, colocou um deficiente auditivo. Eles estão incluindo a sociedade dentro dos quadrinhos e fazendo com que a criança possa ter uma outra visão, uma outra forma de ler, né, que seja atrativo. E é isso.